Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube para receber notificações de novos vídeos. Agora a nossa conversa com o cantor e compositor Sérgio Roberto Veloso de Oliveira, mais conhecido como Siba. Obrigado, Siba. Prazer para mim estar aqui falando contigo, Augusto, e com a Carta Capital, revista tão importante que eu acompanho desde tantos anos já. Legal. Siba é ligado lá à geração dos talentosos músicos lá de Pernambuco, dos anos 1990, lá, que culminou com o movimento Mangue Beat. 10 anos depois, lá nos anos 2000, ele mudou lá para Nazaré da Mata. Para quem não sabe, Nazaré da Mata fica no interior de Pernambuco, né, capital do maracatu rural. Ô, Silva, como é que ficou o maracatu aí com essa pandemia, né, as festas, os eventos, né, os encontros? Eu acompanho bem de perto, embora à distância, né, a dinâmica da cultura lá da Mata Norte, que é um lugar ao qual eu estou ligado há mais de 30 anos já, e que até nada do que eu fiz na vida enquanto artista seria pensável sem esse meu encontro com esse lugar, essa região, essas pessoas. Então, praticamente hoje eu sou um filho adotivo da região, embora não tenha nascido lá. E essa relação ela é diária e constante, então eu acompanhei com bastante interesse. E eu acho que a região, de modo geral, lá o impacto de mortes por Covid não foi tão alto quanto em outros lugares, mas o impacto, assim, a parada das atividades culturais, ela tem um peso muito grande porque o maracatu é muito central na vida das pessoas, né? Tanto economicamente, porque gera uma economia em torno do acontecimento das festas, da preparação para o carnaval, tudo isso é um mundo da economia popular que gira ali em torno, mas também porque pela importância central que o maracatu exerce na vida das pessoas, no significado. Então essa suspensão toda ela é impactante. Por outro lado, tem uma coisa interessante que eu percebi é que ao longo desses 2 anos teve o advento da Lei Aldir Blanc, né? E que não que a região e que as pessoas lá fossem alheias às possibilidades de financiamento público para a cultura, porque isso já é uma coisa muito presente lá pela lei de incentivo local, pelas leis de incentivo federais que existiram também, mas que essa coisa da desburocratização da Aldir Blanc, quando atingiu lá e as pessoas tiveram acesso e realizaram muita coisa, o primeiro efeito que eu percebi foi uma definitiva apropriação da lógica digital, sabe? A geração jovem que já estava digital, ela agora sabe muito bem se organizar para fazer uma live de acordo com seus interesses e atingindo seu público local, que é um negócio bem interessante, porque a geração nova, essa geração que está agora com seus 20 e poucos anos, é a geração que vem da época Lula, e eles tiveram um acréscimo de qualidade de vida e de acesso enorme, né? E eles são muito diferentes da geração dos avós e dos pais. E eles são articuladíssimos, e isso é bem bonito de ver no momento lá. Dá até uma esperança, sabe? Nessa geração. Mas você estava citando aí que eles fizeram algumas coisas, se beneficiou da Lei Aldir Blanc, graças a Deus, né? Fizeram exatamente o que? Lives, discos, deu para manter ativa aí o movimento. Lembrando que o maracatu não é só carnaval, as pessoas se relacionam diretamente, mas ao longo do ano tem os festejos lá que eles participam, muito ligado também ao São João, né? O pessoal que toca maracatu toca São João também, lembrando isso, né? O que o pessoal deu para produzir aí nessa época? Saiu disco, lives, foi para a plataforma digital? Conta para gente. Eu acho que o principal foram as lives, sabe? É, o disco para eles lá ainda tem muito uma lógica de objeto para ser vendido. Eu acho que eles já sacaram rapidinho que a lógica do disco está ultrapassada para eles, então vale mais a pena fazer as lives e compartilhar conteúdo na internet, ou pelo WhatsApp, ou pelos canais de YouTube e tal. Tem um canal de YouTube muito importante para todos nós, que é o canal do Rafael Ribeiro, porque ele tem tudo que acontece, parece que ele consegue estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, ele filma tudo, ele coloca tudo. O pessoal está se preparando para o carnaval, como é que está? Está pé atrás? Como é que vai fazer? Nazaré da Mata é um polo assim, do carnaval, né, do interior, lá do Nordeste, mas aí o pessoal, como é que está pensando aí sobre o carnaval, Maracatu? Augusto, o carnaval para nós está muito em suspense. Nunca vivemos uma situação dessa, né? Porque o governo já anunciou, depois desanunciou, tem toda essa tensão no ar das novas cepas.
Existe, obviamente, uma racionalidade em torno de questionar o carnaval enquanto acontecimento público mesmo, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo aí uma perspectiva muito perversa para o carnaval de Pernambuco, que é o setor privado se beneficiar enormemente se o carnaval popular não acontecer, porque existe uma demanda intermediária aí de classe médias que ocupam o carnaval popular de rua. É cruel de pensar, sabe? Que a gente vai ter um carnaval privatizado em Pernambuco, porque essa discrepância vai ser uma coisa realmente bizarra. O carnaval é uma festa muito central, como eu falei para nós, e não só porque a gente gosta e vive aquilo com muita intensidade, e o carnaval é muito central para o jeito como a gente se entende, né, enquanto brasileiro, mas também porque ele gera uma economia em torno dele. Qualquer carnavalesco, as agremiações, os grupos, os artistas, a gente passa uma parte considerável do ano se preparando e investindo tempo, energia, pensamento e recurso para o carnaval. Então, o fato do carnaval não acontecer não é um dado qualquer, ele tem consequências múltiplas e que se acumulam e que eu espero que a gente tenha uma resposta enquanto política pública à altura. Legal, levando em conta também que são encontros de pessoas, né? Esses maracatus, essas nações, né? Que tem esse nome também, grupos, né? Eles se reúnem, né? O ano inteiro, né? Para preparar o carnaval, às vezes metade do ano. Tem uma conexão, né? Social aí importantíssima que também foi interrompida na pandemia, né? E que está precisando fazer essa religação, né? Está acontecendo isso, Silva, essa conexão, e o pessoal ainda está muito preocupado ainda com a pandemia. Eu acho que no interior o conceito de isolamento ele é muito diferente do que acontece para pessoas com o mínimo de esclarecimento na classe média, né? Porque tem gente na classe média que também não tem esclarecimento e que faz tudo ao contrário e trabalha a favor do vírus, né? Mas o que acontece é que no interior, além do impacto ter sido menor, as pessoas já vivem muito aglomeradas, moram em casas com muitas pessoas. A ideia de isolamento, ela é um isolamento em termos, mas eu senti que, de um modo geral, a comunidade se empenhou bastante no uso de máscara, e não realizar as festas e evitar aglomerações. Eu acho que, de modo geral, esse setor, especificamente da cultura popular em Pernambuco, se engajou na luta contra o Covid de uma maneira muito, muito bonita e forte. Silva tem uma carreira solo, né? Importante. O último trabalho lançado foi o Coruja Muda, lá de 2019, em 2 anos. O que deu para fazer nesse tempo? Deu para trabalhar esse disco, Siba? Rapaz, esse disco é quase como se eu tivesse jogado ele fora, porque a gente lançou no final de 2019, fizemos alguns shows entre o final do ano e o carnaval, e o fato é que agora é um disco velho, enquanto disco, enquanto objeto, para falar sobre ele, para se lançar, para se fazer qualquer coisa em torno. Nesse sentido, eu perdi aí uns 3 ou 4 anos de trabalho, que é o processo normal de um disco novo para mim. Desde 2015 do Baile Solto até chegar a lançar o disco são 3, 4 anos ou mais de processo de todo tipo, né? E que quando ele é interrompido assim é um prejuízo até incalculável, porque não se trata só de valores, né? Não se trata só de shows que eu deixei de fazer, de discos que eu deixei de vender, mas todo esse tempo dedicado a uma obra que perdeu a projeção que poderia ter tido. Por outro lado, o que mais importa para o artista é o processo criativo em si. O disco está aí, está nas plataformas, as pessoas podem ouvir, e eu continuo conversando com o meu público através desse disco. Muito embora agora eu estou num processo já outro, que é o de reformular esse show que partia da existência desse último disco para um formato mais reduzido, já nessa perspectiva que agora tem uma volta, mas é uma volta com menos oportunidade, menos recursos. Legal. Esse disco do Ciro, o Coruja Muda, ele é muito atual, né? Ele fala essa relação do animal com as pessoas, né? A gente está no momento que as pessoas estão com atitudes um tanto irracionais, né? E o disco remete a essas questões, né? Até é interessante, né? É um disco atualíssimo, né? Dá para fazer ainda bastante coisa, né, Silva, com esse trabalho, né? Eu acho que o disco ele não ficou velho no sentido do conteúdo dele, o texto dele está ainda super atual. Ele tem uma proposta de conversar com um presente político que ainda não se alterou.
que é o desse país que se arrisca num protofascismo bastante obscuro, né? E eu tentei falar disso no momento onde todo mundo estava falando só de política, e então eu procurei uma tangencial que deixasse o texto do disco não tão óbvio, não tão direto e não tão panfletário, digamos assim. E então eu falo dessas coisas através de imagens de homens e animais e tal, tentando não ser direto, e ao mesmo tempo eu acho que é um disco super direto, que eu acho que o disco fala de um modo bastante atual. Legal. Eu fiz uma entrevista uma vez com você citou era nesse momento político, né? Era nesse momento político também. Você estava preocupado e dizia, olha, a gente ficar só nesse discurso aí não vai adiantar, né? Assinar petição, essas coisas. Aí eu queria, né? O tempo passou um pouco, 1 ano e meio, mas não mudou muito, né? Dessa entrevista que eu fiz com você, quase 2 anos. E dá para a gente fazer agora até ano que vem, pelo menos, né? Para a própria cultura, né? Que também está numa situação, está nas cordas, né? Aí, uma situação difícil, né? Sem show, com dificuldade, está tentando se reerguer. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Enquanto artista, tem até um certo limite do que eu posso falar, assim, como se eu tivesse legitimidade para dizer que o que é certo, o que é errado na luta política do nosso país, no campo da esquerda, obviamente, e que é uma luta tão plural, né, tão cheia de trincheiras distintas, né? Eu acho que sim, tem muita gente se mexendo, tem muita gente que vai além do simples apontar os erros ou da simples perspectiva de vencer uma nova eleição. Tem gente militando em todas as áreas e das necessidades reais das pessoas, em todos os campos, desde da questão do racismo, a desigualdade como um todo, questão de gênero. Tem muita gente militando no dia a dia, na real, e escrevendo e discutindo o país. Nesse sentido, eu acho que a gente não está nem um pouco, a nação não está nem um pouco morna, não. Porque se a gente for pegar apenas pelos meios de comunicação oficiais da imprensa de massa, né, parece que está tudo super normalizado, mas as pessoas estão militando e estão se organizando. Então, por exemplo, em Recife, para falar da minha área, tem um coletivo enorme de artistas que se juntou para discutir as questões da cultura no contexto de pandemia, mas que são questões que fatalmente extrapolam a pandemia em si, porque a gente tem um governo que é inimigo da cultura. Então, só para citar um exemplo, tem esse coletivo chamado Acorde, coletivo de artistas do Recife, que está numa trincheira diária de discussão e de luta. Então, igualmente a essa iniciativa, o país está cheio de gente que já vem há muito tempo militando e que eu acho que é onde está a nossa esperança, nas pessoas que estão militando no campo da esquerda, com um pensamento mais do que progressista, um pensamento que, de algum modo, aponte lá no horizonte para um questionamento do capitalismo enquanto modo de vida, né, nosso. A gente tem que ter esse questionamento no horizonte para querer mudar qualquer coisa mais efetiva nesse país. Ô, Siba, como é que está aí, né, para encerrar nossa conversa, a agenda aí? Como é que você disse que vai estar fazendo um show mais enxuto, né, enquadrado com o que você lançou há 2 anos, né, o Coruja Muda, retrabalhar esse disco, mas como é que está aí o ano que vem? Olha, a gente já aqui em São Paulo está se ensaiando uma retomada já, né? Já fiz alguns shows, alguma coisa pelo Sesc, a Casa de Francisco, é uma casa muito importante aqui, e já começam a ter novos convites, e até janeiro já tem aí uma perspectiva de retomada até animadora, digamos assim, né? Só que o contexto é muito incerto, tudo muito, muito suspenso no ar ainda, porque não se sabe as consequências das novas cepas do Covid. Não está todo mundo ainda muito no ar esperando para ver qual é, mas no momento, pelo menos a gente não está parado e está realmente na ativa, voltamos tudo com força total e espero que assim se mantenha. Legal, muito obrigado, Siba, participar aqui com a gente. Eu que te agradeço, você e toda a equipe da Carta Capital, é uma honra para mim estar aqui com vocês e sempre que chamar, estarei à disposição.